capítulo 4 do livro de João, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Podem, amém. Pode fechar pode deixar a sua Bíblia aberta. Eu pensei que vocês estavam de pé. Eu mandei sentar, foi? Eu já ia mandando assentar. Eu fiz a leitura e falei assim, pode se assentar. Já ia falando, né? Quando eu olhei, já estava todo mundo assentado. Amém. Amados, então, vamos nos voltar para o que está acontecendo nesse texto, né? A gente percebe que o GPS do céu havia identificado essa mulher por alguma coisa de grande valor na vida dela. E a gente já pode adiantar o assunto e dizer que a coisa de grande valor na vida dela, que os céus identificou, é que havia nela uma fagulha a respeito da adoração. Havia nela uma valorização sobre a adoração. Porque Jesus se achega a ela, inicia um diálogo, querendo, na verdade, no final das contas, se revelar a ela. Ela era uma mulher samaritana, em Samaria estava ali uma mistura, né, de judeus com outros povos, com outras culturas. Então havia uma rivalidade, havia uma discriminação do judeu puro com relação aos judeus que estavam ali em Samaria. E ainda havia a questão também de que o homem, com relação às mulheres, tinha um comportamento preventivo, né? E principalmente um judeu conversando com uma mulher de Samaria. Mas Jesus quebra todos esses preconceitos, esses limites da cultura, da religião, e ele inicia um diálogo com aquela mulher que fica surpresa de Jesus estar se dirigindo a ela. Mas os céus tinham um plano a respeito daquela mulher. E os céus tinham um plano de que ficasse registrado para mim e para você sobre o que o Senhor estaria fazendo na vida dela e a partir da vida dela, como um sinal para as gerações, um sinal para as gerações. E aí então, o Senhor Jesus vai dentro de um processo, ele vai pouco a pouco se revelando àquela mulher. E daí a pouco, propositalmente, ele traz uma revelação. Ele queria chamar a atenção daquela mulher, ele não tinha nada a ver ele perguntar sobre o marido dela. E aí quando ela faz menção e diz, eu não tenho marido, aí ele traz uma revelação para causar um impacto na vida dela, para despertar a atenção dela para ele. E depois que ele traz essa revelação dizendo que ela já havia casado tantas vezes e a pessoa com quem ela vivia agora, ela vivia maritalmente e não havia se casado. E aí ela, uau, como é que você sabe disso? Eu vejo que és profeta. E aí a coisa está se aproximando daquilo que o Senhor Jesus queria. E quando ela descobre que está diante de um profeta, ela então tira lá do fundo do seu coração, das coisas mais preciosas que ela tinha, e ela podia naquele momento usar daquela oportunidade para tocar em centenas de outros assuntos. Era um profeta. Ela podia tirar dúvida, fazer questionamentos, querer saber sobre tantas outras coisas. Mas ela toca naquilo que para ela era de grande importância. E é interessante que os céus sabiam disto. Foi única e exclusivamente por isso que Jesus passou por aquele lugar. Ele mudou, inclusive, o seu roteiro para ter um encontro com aquela mulher. E agora, como aquele diálogo vai se transcorrendo, até um momento que ela pergunta sobre a adoração. E Jesus, então, traz essa resposta para ela. Desse versículo mais exclusivo aí, específico que nós lemos, que diz assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
E ainda traz uma revelação para nós. Pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E os céus estão em busca destes, que pela Bíblia, pela palavra, são os verdadeiros adoradores. E aí então, essa mulher diz para Jesus assim, no versículo 25, está aberto aí. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem, e quando ele vier, nos explicará sobre tudo isso. Nesse momento, Jesus se revela àquela mulher e fala assim: sou eu, este que você espera, sou eu que falo contigo, que estou aqui contigo. A Bíblia não entra mais em muitos detalhes, segue comigo aqui para você ver. Ela não entra mais em muitos detalhes. Versículo 27 diz assim: nesta altura, chegaram os seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: que queres ou por que falas com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Ela estava sugerindo, ela estava dizendo: olha, ele é um profeta e há uma possibilidade dele ser aquele a quem nós estamos esperando. Só que aqueles homens deram atenção àquela mulher, deram credibilidade àquela mulher, e ali então começa um mover de Deus de evangelização, e toda aquela cidade se converte ao Senhor, por conta daquilo que foi iniciado por aquela mulher. Mas se voltarmos um pouquinho, a gente pode conjecturar algumas coisas sobre aquela mulher, essa tal mulher samaritana que já tinha passado em vários relacionamentos, né? E dentro daquela cultura machista, de uma religião tão rígida, tão severa com relação à mulher, podemos conjecturar algumas coisas de ser aquela mulher talvez bastante desprezada naquela sociedade onde ela vivia. Não só pelo fato de ser mulher, mas ainda pior, ela tinha já passado em vários relacionamentos. Certamente todo mundo tinha conhecimento disso, e tinha um conhecimento agora de que ela vivia de modo ilegal com mais uma outra pessoa. Então imagina qual era a estrutura emocional e psicológica daquela mulher, como era a sua autoestima. Certamente aquela mulher se sentia desprezada, marginalizada, diminuída, desvalorizada, por conta do seu contexto de ser mulher e ainda toda essa tribulação que cercava a sua vida. Então imaginamos uma pessoa assim, como é que era a sua postura na sociedade, nos lugares onde ela ia, no comércio onde ela ia, nos encontros que ela tinha com as pessoas, por quem ela passava quando estava andando por ali. Talvez uma pessoa ressentida, uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa fraca, uma pessoa débil em diversas áreas da sua vida. Mas agora essa mulher tem um encontro com o Senhor. E nesse encontro ela descobre que aquele a quem ela adorava de uma forma ofuscada, porque havia um conflito muito grande, se adorava ali ou se adorava em outro lugar lá em Jerusalém. Existiam vários pontos de adoração, e ela tinha um conflito muito grande, mas para ela a questão da adoração era uma coisa relevante, significativa, de grande importância. A prova disso é que ela toca nesse assunto com aquele que ela identificou ser um profeta. Mas agora ele se revela como sendo ele o Cristo esperado, o Messias esperado. Eu acredito, pelos efeitos, pelos resultados do que deu aquele encontro na vida daquela mulher, que
ela deve ter se jogado de joelhos aos pés do Senhor Jesus. Ela deve ter se prostrado e colocado todo o seu coração em um período de adoração, de honra. Ela estava ali diante daquele a quem ela sempre adorou, sempre esperou, sempre buscou, e agora estava ali. E o resultado desse mergulho que ela deu na vida dele, eu digo que teve um mergulho porque teve transformação. Eu digo que teve um mergulho porque a Bíblia nos revela que nós somos transformados de glória em glória. Eu creio que isso ficou muito claro ontem, mas para as pessoas que não estavam aqui, é assim, queridos. Cada vez que você se separa para um momento de envolvimento profundo com a presença de Deus, e principalmente no seu momento pessoal, individual, ou até mesmo coletivo. No coletivo, também a gente tem momento de glória. Eu disse, inclusive, que ai de nós, se não tivéssemos essa programação da igreja, onde a gente vem, entra por aquelas portas, entra de um jeito e sai de outro. Por quê? Porque se tem encontro de glória aqui nesse lugar. Preste atenção aqui. Por quê, querido? Olhe para cá. Amados, temos que ter em mente o seguinte: a gente vem para cá, a gente não vem como se estivesse indo para uma reunião social qualquer. A gente tem que ter em mente o propósito de você sair de casa e vir para o culto na igreja. Você vem para ter um encontro com uma pessoa. Tudo que acontece nesse culto aqui não é focado em pessoas. É focado em alguém a quem nós viemos cultuar, e não pode ser diferente disso. Nós poderíamos ter um encontro, como ontem eu fui levado pelo nosso querido irmão para tomar uma vitamina de abacate com sorvete de creme, que eu acho que é uma bebida que vai ter no céu. Que negócio maravilhoso, que coisa celestial foi aquela. E ali nós ficamos comungando, batendo papo, estávamos ali para comunhão entre nós. Mas quando nós entramos nessa porta, ainda que tenha comunhão entre nós, mas não é esse o nosso foco, porque comunhão entre nós podemos ter em muitos outros momentos. Vamos marcar programação de lazer, qualquer outra coisa. Temos comunhão aqui, mas nosso alvo é ter um encontro com a glória, com a pessoa, com a presença de Deus. O culto é para Deus. O culto é para Deus. É reunião de culto. Não é reunião social, é reunião de culto. E não preste culto a ninguém. Por favor. Culto só a Deus. E quando é culto, é para ser para Deus. Se não é para Deus, é outra coisa. E coisa boa, coisa saudável. Mas, amado, quando entramos para aquela porta, a gente tem que vir com isso no coração. Eu estou indo para ter um encontro com meu Deus. E cada vez que estamos aqui, como estávamos ontem, como vocês têm estado, aos domingos, tem culto durante a semana, aos domingos, de domingo em domingo, vocês têm tido um encontro com a glória de Deus neste lugar. Mas você nem está aqui para dizer que tivemos, mas eu sei que toda vez que você vem, você sai daqui transformado. Você entrou abatido, atribulado, cheio de angústias, e nem percebeu que durante o louvor que você louvou, que você buscou, ainda que foi na medida que foi, mas a glória veio desse lugar, e você recebeu um toque da glória, e isso já alterou positivamente alguma coisa na tua vida. Mas Deus tem mais para nós. O toque dessa glória pode ser muito mais poderoso, mais profundo. E é tudo que nós mais precisamos. E é tudo que Deus mais quer que você tenha. Porém, queridos, o Senhor decidiu que fosse assim. Encontros com a glória transforma. Transforma a nossa tristeza em alegria. Transforma o nosso medo em coragem. Diga aleluia.
E aquela mulher, pelo resultado da transformação, teve um encontro de glória com Jesus ali. Pelo fruto se conhece a árvore. Ela deixou de ser aquela mulher oprimida, inibida, amedrontada, massacrada, marginalizada. Acredito eu, queridos, que quando ela entrou na cidade, deixou o cântaro para trás. Mas ela entrou, ela já não entrou mais do mesmo jeito quando ela saiu. Ela entrou ali agora, antes ela saiu cabisbaixa. Mas agora ela saiu com a cabeça erguida, ela entrou com a cabeça erguida. E mais, puderam perceber que já ela não tinha já os olhos ofuscados pela tristeza, perceberam um brilho e mais, sentiram um aroma diferente fluindo dela, que é o bom perfume de Cristo, a quem ela estava adorando. Por quê? Porque nós nos tornamos semelhantes àquele a quem nós adoramos. E as marcas dele ficam impregnadas. Eles diziam dos discípulos assim: percebe-se que vocês estiveram com ele, pelo jeito de ser, pelo brilho, por uma graça, por uma coisa que nem se explica direito. Foi o que aconteceu com aquela mulher samaritana, no impacto do mergulho que ela deu. Ela chegou exalando agora o perfume de Cristo. É uma coisa que não se explica, mas se sente, queridos. A glória de Deus, na qual ela mergulhou, agora estava caminhando com ela, estava seguindo com ela, estava acompanhando ela. E agora essa mulher passa, humanamente falando era a mesma, mas o seu contexto espiritual, o seu ambiente espiritual, a sua vida espiritual já não era mais a mesma. Diga aleluia. Mas é interessante que, se ela continua se envolvendo desse jeito com a glória, ela continuaria impactando os de fora, mas mais ainda, impactaria também os de dentro, os de casa. E o impacto da glória dentro de casa, queridos, gera libertação, gera cura, gera conserto, gera ajustes. Diga aleluia. Tudo aquilo que todos nós estamos precisando, mas não temos conseguido, não será então nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. O mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo há de vivificar-nos. Diga aleluia, queridos. Só precisamos ter envolvimentos com Ele em níveis de profundidade maiores, e o mais Ele fará. E o resultado disso, o impacto da glória, quando a gente atrai, quando a gente consegue se envolver com ela, é uma coisa extraordinária e faz com que não haja mais impossíveis na nossa vida. Você crê nisso? Você crê nisso, querido, que operando Ele, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é impossível para o homem, é possível para Deus. Eu disse ontem uma coisa meio confrontadora, que não são só os de fora que olham para nós e perguntam: onde está o teu Deus? As coisas têm estado tão complicadas que nós mesmos temos um grito no nosso interior, nós mesmos, de uma forma silenciosa, temos perguntado: onde está o nosso Deus? E aí tem um corinho: meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Você está para experimentar o que você nunca experimentou na sua vida, da parte de Deus.
Mas eu quero voltar no texto principal que nós lemos, que fala assim: Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Como é que nós poderíamos identificar, seja em nós ou seja em qualquer um outro, verdadeiros adoradores? Poderíamos descrever, alistar as marcas de um possível verdadeiro adorador? Se você está anotando, eu tenho uma relação, 21 marcas de um verdadeiro adorador. E aí a gente vai então descobrir a razão pela qual Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Tem um outro texto também que diz assim: os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele, para que ele se mostre forte a essa pessoa. Uma das marcas do verdadeiro adorador é que ele tem um coração que é totalmente do Senhor. E o texto diz assim: os olhos dele passam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, nesse texto também ele está procurando os verdadeiros adoradores. Porque só os verdadeiros adoradores têm um coração totalmente dele. Mas para que ele procura estes? Para que ele se mostre forte, para que ele libere provisão, manifestação de poder, de glória, de bênção, de livramento, de transformação, de provisão a este. Então vamos aqui numa listinha que nós temos, das 21 marcas que o Senhor foi me dando de um verdadeiro adorador. Vamos lá. Primeira marca, quem está anotando, diga amém. Oh, glória a Deus. Primeira marca de um verdadeiro adorador: ele mantém uma adoração contínua. Adoração para o verdadeiro adorador não são períodos ou episódios de adoração, é estilo de vida. A adoração para um verdadeiro adorador é estilo de vida. Então, ele em todo tempo ele está conectado com os céus, liberando honra, liberando louvor, liberando exaltação. Ele não se desconecta do céu. O verdadeiro adorador, ele pode ter 1000 atividades, mas ele está o tempo todo caçando momentos para orar em línguas. Ele está o tempo todo caçando momentos que para um pouquinho o movimento, ele entra ali num cantinho e todo lugar para ele é lugar para adorar. Qualquer lugar que ele esteja, se ele pega o carro e está sozinho e vai daqui até a casa dele, gastando 20 minutos, ele é um verdadeiro adorador, ele tem fome por Deus, ele é obstinado pelo Senhor. Entre tantas coisas que ele podia estar pensando daqui até a sua casa, em parte ele pensa e pensa nas coisas, mas em parte ele se desliga de tudo e se liga mais um pouco no céu. Só que ele acabou de sair de um culto, mas o seu culto é contínuo, é permanente. Ele não cultua uma vez por semana quando vem para a igreja. Quem está entendendo? Há um culto contínuo na vida do verdadeiro adorador. 2, ele é um mergulhador radical, sempre em busca de águas mais profundas. Pensa numa pessoa descontente com o nível de relacionamento que ele tem com Deus, com o nível de intimidade. Ele já está lá na frente, lá no fundo, mas ele quer mais. Ele é um mergulhador obstinado, radical. E quando toda a oportunidade que ele tem de um mergulho mais profundo, para lá ele vai. Ele está sempre querendo mais, sabendo que tem mais de Deus para a vida dele. Na nossa igreja, a gente está sempre inventando moda, para que a gente tenha mais um mergulho. Então, vira e mexe, eu entro nos grupos da igreja, no Face e nos avisos do culto, e falo assim: irmãos,
semana que vem nós vamos começar 3 dias de propósito, 3 dias de jejum e mergulho 3 vezes no dia. E aí a gente programa dessa maneira para que as pessoas se comprometam com uma chamada e durante 3 dias elas busquem um meio de 3 vezes no dia dar um mergulho, porque nós estamos querendo construir no coração delas as marcas de um verdadeiro adorador. Faz tempo que eu levo grupos para Israel, e já fui em Israel umas 15 vezes, mas de um tempo para cá eu falei, meu Deus, ir para Israel é maravilhoso, e levar pessoas para peregrinar em Israel é extraordinário. Eu vejo nisso até cumprimento profético. Mas Deus, nós podíamos usar disso, né? E ir para um mergulho em Israel. Aí você sabe o que nós inventamos? Voltamos de lá semana passada. A gente programa para 10 dias lá. Só que dos 10, eu não vou nem falar, senão um dia você vai ter vontade de ir, vai querer ir com a gente, mas sabendo que a coisa é assim, você nem mais vai querer. Mas tudo bem, Deus está no controle. Eu creio que você vai querer, porque você está sendo chamado para a lista dos verdadeiros adoradores. Voltamos de lá agora, fomos com quase 70 pessoas. E aí vão os avisados e os desavisados. Vai até não crente. Tinha um não crente dessa vez. Falei, meu Deus, valei-nos nessa hora. Tinha um não crente no grupo. Mas você sabe o que a gente fica inventando moda para dar mergulho. E aí, faz 3 anos, essa foi a 3ª caravana, que ela funciona da seguinte maneira. A gente chega em Israel e vai para Obed-Edom. Obed-Edom é o lugar onde a arca ficou por 3 meses, por 90 dias, e provocou uma mudança radical na vida de Obed-Edom, toda a sua casa, seus empregados, e até a geografia, até o lugar recebeu o impacto da glória de Deus. Assim será na tua vida, na tua casa. Amém? E aí a gente chega e nos hospedamos num hotel lá no lugar chamado Yad Hashmoná, que é o lugar onde a arca ficou. E por 3 dias, pensa, a pessoa paga um pacote aí de $3.000, né? Pensando em conhecer 1000 lugares, os lugares por onde Jesus passou. A gente pega todo mundo e fica confinado dentro de um hotel, 3 dias, mergulhando em jejum só na água. Pensa o tanto que a gente inventa moda. Tudo para nós. Aí as pessoas falam assim, mas a gente... Aí o não crente. Mas eu não entendo. A gente não vem para cá para conhecer os lugares? Olha, isso é só um pretexto. A gente vem para conhecer o Deus de Israel na Terra Santa. Uma das marcas, queridos, e eu profetizo que terá essa marca na tua vida. Você vai deixar de ser só mais um crente e vai se tornar um adorador. Porque Deus está procurando verdadeiros adoradores. Eles são mergulhadores radicais, queridos, radicais. E aí a turma que estava lá, né? A turma que estava lá, entre todo mundo, muitos pastores, gente de São Paulo, Espírito Santo, Minas. Aí tinha um pastor lá de Nova York. E ele deu de atiçar o povo para ter um mergulhados em Nova York. Aí junta a vontade de conhecer Nova York do povo que estava lá. Aí, Nova York, eles só pensaram em Nova York. E eu só pensando no mergulho. Eu falo, eu levo. Mas primeiro nós vamos mergulhar. E aí já está sendo assim encaminhado. Não estou conseguindo data para o ano que vem. Agora imagina, o cara vai pensando na Disney, pensando nos outlets, pensando na Burlington, que é uma loja de departamento, que é onde os brasileiros fundam dentro, tá? Pensando na Ross.
e eu pensando nas águas profundas. Tudo é pretexto para mergulhar. Os verdadeiros adoradores buscam qualquer ocasião para mergulhar. Outra marca, anota aí. Ele é profundamente apaixonado pela presença. Queridos, a marca de um verdadeiro adorador é que ele pensa na presença. Não só pensa, olhe para cá. Ele discerne a presença da presença. Ele tem consciência da presença, que a presença está presente. Vamos aqui, queridos, você já se viu na companhia de uma pessoa extremamente importante? Sei lá, numa viagem que foi fazer, sei lá, uma pessoa importante contigo do teu lado. Você não se distrai por um momento, né? É uma pessoa extremamente importante, sei lá por que seria importante para você, mas estando ali, é atenção total, é um cuidado total, é uma honra total, e vai por aí afora. Você sabe por quê que a gente tem pecado contra a presença? Porque não temos consciência da presença. Confundiu não, né? De que a presença está de fato e de verdade presente. Então imagina, se acorda pela manhã, isso acontece com um verdadeiro adorador. Se acorda pela manhã, você é casado, está ali do seu lado o seu cônjuge, acordando junto contigo. Você não fica indiferente ao seu cônjuge, você não fica, aliás, não se atreva a ficar indiferente. Dependendo do cônjuge vai dar muito problema. Mas você presta atenção, você se dirige você pergunta como foi, como está, o que quer, o que pode ser feito, como é que vai ser. Você dá atenção, sim ou não? Por quê? Porque é o seu cônjuge e tem muito valor e está do seu lado. Agora imagina, os dois acordam, ninguém fala com ninguém, ninguém olha para ninguém, ninguém cumprimenta, ninguém pergunta, ninguém quer saber. Isso é desprezo. Sim ou não? E com relação à presença, ela está ou não está? A presença está ou não está? Talvez ela não esteja pela manhã quando a gente acorda, né? Porque a nossa cara é tão feia quando a gente acorda, que talvez a presença não queira estar presente. Será que seria assim? Não, a presença está ali. Mas nós não temos essa consciência de que a presença está presente. Então a gente despreza pela manhã, despreza ficando indiferente à tarde, passa o dia inteiro valorizando tudo e todos, cuidando de tudo, honrando a quem deve honra, né? e tratando cada um como você acha que deve tratar, cumprimentando, mas e a presença? Aí você dorme, acorda no outro dia e continua indiferente. O adorador não faz isso, queridos. O adorador cumprimenta a esposa, o esposo e tal, dali da cama mesmo, ele já escorrega de joelhos, já escorrega e faz do seu quarto mesmo o seu primeiro momento de encontro com a presença. Ele honra, ele valoriza, ele foca, ele dá atenção, ele se dirige isso muda tudo. Você acha que é a mesma coisa para uma pessoa indiferente e para uma pessoa focada? É a mesma coisa? O resultado, não vai ser o mesmo. Então nós estamos aqui nesse seminário mergulhados na presença, para sermos despertados para a presença, que é tudo na nossa vida. Você sabe que é o que nós temos de mais importante, mais do que pai, mais do que mãe, mais do que filho, mais do que patrão, mais do que pastor, mais do que mãe, mais do que tudo. Então agora chegou a hora de nós nos voltarmos para a presença em honra, porque todo aquele que honra o Senhor será honrado, mas todo aquele que despreza o Senhor será desprezado. Isso foi dito, sabe para quem? Para Saul. Saul, tanto ele quanto o sacerdote Eli, honrou mais as pessoas do que Deus.
Samuel estava atrasado para o momento do sacrifício e o povo deu pressão para cima de Saul. E aí Saul falou, o povo está aí até essa hora, nesse sol quente, e Samuel não chega, e o povo está cobrando, daqui a pouco, sabe o que ele fez? Ele por conta própria foi lá e ofereceu os sacrifícios, coisa que era para o sacerdote. Deus riscou ele da lista. E disse assim, eu honro os que me honram. Amado, tudo vai mudar na tua vida. Tudo vai começar a mudar. Você vai sair daqui consciente que está contigo, para quem você vai dar atenção, e vai ter encontros de amor, de paixão, de envolvimento, de intimidade. Você vai começar a comungar, falar, valorizar, pedir para andar contigo. Toda vez que eu falo sobre andar com a presença, eu me lembro de uma ilustração que vocês devem conhecer. Uma certa jovem muito rebelde, desobediente, afrontando os pais e a Deus, em uma dessas saídas para as baladas, a mãe sempre preocupada, e agora está lá os amigos da filha, chegando na porta para apanhar a filha, tantas horas da noite para ir para as baladas, e a mãe como sempre, muito preocupada, e a mãe saiu na porta, e antes da menina entrar no carro, a mãe disse assim, minha filha, vai com Deus. E a atrevida da filha, a atrevida da filha, disse assim, minha mãe, só se ele for no bagageiro, que aqui não tem lugar para ele. Olha como é que está cheio o carro, zombando da mãe e zombando de Deus. Naquela noite teve um acidente terrível, ceifou a vida de todos os que lotavam aquele carro. Só que isso é fato verídico, foram verificar no porta-mala, tinha 2 caixas de ovos que ficaram intactas. Amados, eu nunca me atrevo a entrar no meu carro para pegar uma estrada, sem dizer com ele, vem comigo, por favor, eu faço questão, eu insisto, eu imploro, seja comigo. Seja presente em todo o percurso. Eu não tenho coragem de entrar num avião sem pedir que ele venha comigo, que ele reine, que ele domine, que ele tome o controle. Eu sou muito covarde. Eu sou covarde, fraco, incompetente, perdedor, falido. Por isso que eu me apego tanto a quem pode. Se eu não posso, e eu já caí na real, eu já joguei a toalha, desculpa aí o pessoal do coaching. Estava falando com os pastores. Eu creio que esse negócio de coaching é muito bom. É ótimo, porque são ferramentas para quem está precisando levantar a sua autoestima, fortalecer sua vida em muitas áreas. É muito importante o coaching para levar a pessoa a ser responsável pelas suas ações e não transferir. O coaching tem muita coisa maravilhosa. O perigo do coaching é fazer a pessoa ficar tão boa em si mesma que não dependa mais de Deus, ou que venha a pensar que não depende mais. Então ela lida tão bem com tudo, com todos, por causa das ferramentas, da luz, da instrução do coach, que agora ela não dobra mais o joelho, ela não faz jejum, ela não busca, ela não honra a presença, ela diz para a presença, fica aí que eu mesmo resolvo a minha vida. Você sabe, eu estou andando na contramão do coaching. Talvez eu ainda vou sentar e vou fazer o coaching, acho legal, e pego tudo que pode, e aproveita, e retém o que é bom. Eu ainda vou fazer. O negócio é que é muito caro, né? Se alguém quiser bancar aí, eu posso até fazer logo, né? Mas eu estou andando na contramão do coaching. Irmãos, agora pensa se aqui fosse uma reunião de coaching, depois do líder falar tudo que põe as pessoas para cima, eu chegaria aqui e falaria assim, agora me dá 5 minutinhos. Olha, eu tenho uma sugestão. Jogue logo a toalha, se veja como um perdedor, falido, derrotado, incompetente, incapaz. Eles iam me apedrejar, cara. Mas eu estou andando nesse caminho. Porque se isso que eu proponho fosse um fim em si mesmo, seria horrível. Seria horrível.
Mas é uma vírgula. E aí depois então que você entende que você por conta própria não vai muito longe, que você não é capaz de se bancar até o final, de resolver todas, de garantir todas, de se sair de todas. E aí você joga a toalha, aí agora você vai atrás de quem pode te garantir, de quem pode te sustentar. E aí agora, porque você não vê forças em você, então você se apega demasiadamente a Ele. Eu dou graças a Deus pela depressão que eu tive, de ir no final das minhas forças, no limite, na incapacidade total. Pensa, eu lá no fundo do poço, na depressão, e falei assim, pronto, agora eu estou acabado, porque eu não sei nem como sair daqui. E de repente eu olhei para o alto, olhei para o céu e comecei a buscar como nunca eu tinha buscado. Mergulhar, ir para o lugar secreto com regularidade. Sabe qual foi o resultado? O Senhor me colocou de pé e não somente me colocou de pé, firmou os meus pés sobre uma rocha. E você quer saber qual passou a ser o alcance das minhas conquistas? 100 vezes mais de 8 anos para cá. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Santo! Pode ser mais forte esse aplauso? Eu costumo dizer, queridos, que ou elaboramos as nossas conquistas e vitórias por conta própria, não é? Fazendo o que for necessário para você crescer e ainda se manter lá, estudando, trabalhando com dedicação. Eu creio que tem que ser feito tudo isso. Mas você não pode nunca confiar nisso, depender disso. Não dependa de nada que se possa construir com as mãos humanas. Não dependa de pessoas. Não dependa de instituições. Quem trabalha nas multinacionais, a gente esteve conversando com um que estava conosco, acho na reunião de pastores, que é representante da indústria farmacêutica durante muitos anos. É muito bom você trabalhar numa multinacional, que ela gera uma espécie de estabilidade, de segurança, para pensar no futuro. Queira isso, corra atrás disso, faça tudo para você se cercar de tudo que você puder, na perspectiva natural, humana, como resultado de esforço e dedicação. Mas nunca ponha o seu coração em nada disso. Nunca. Tem muito dinheiro, não confie no dinheiro. Tem muitas propriedades, não confie nisso. Mantenha o teu coração voltado para Deus e sempre faça menção do nome do Senhor. Não confie em carros nem em cavalos, mas faça menção do nome do Senhor. Meu Deus. Marcas de um verdadeiro adorador. Já vamos encerrar. 6:45, para a gente ter um intervalo, não é assim? É profundamente apaixonado pela presença, e eu disse que ele tem consciência da presença, ou de que a presença é presente. Então ele comunga, ele valoriza, ele olha, ele conversa, ele se dirige, ele honra, ele exalta, ele está o tempo todo envolvido com a presença. 4, ele não comunga com o pecado. Queridos, se tem uma classe de gente no planeta que corre do pecado, igual o diabo corre da cruz. O diabo corre da cruz? Bom, não sei. Tanta gente diz que sim, né? Bom, larga para lá. Mas o verdadeiro adorador, queridos, ele não brinca com o pecado. Ele sabe que o pecado é a arma mortal de Satanás para separar ele da comunhão com a presença. Então ele, por mais prazeroso que seja o pecado, por mais desejoso, atraente, apetitoso que seja o pecado, ele abre mão desse prazer pelo prazer da presença. Queridos, o prazer da presença é
incomparável, é inigualável. Prazer da presença. E você vai experimentar a alegria da presença. Diga aleluia. Outra coisa, vamos rapidamente aqui. Ele assume uma posição de sacerdote para oferecer sacrifícios espirituais a Deus diariamente. Ele mantém uma relação de dependência total com Deus. É 6, 7. Ele tem prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Ele tem prazer em mergulhar na palavra. É outra marca de um verdadeiro adorador. 8, ele não negocia também o seu chamado. Ele sabe para que ele existe, ele está atrelado a quem o chamou, e do seu interior flui rios de águas vivas. Quando ele passa, exala o perfume, flui de dentro dele, e ele alcança a vida das pessoas naturalmente. Meu Deus. 9, proclama as grandezas de Deus. 10, tem um alto nível de temor. Um alto nível de temor, queridos. Ele tem um alto nível de temor. 11, ele vive na terra o padrão do céu. Não importa se ninguém está vivendo. Ele tem um comprometimento com o rei e com o reino para viver no padrão do céu aqui na terra. Ele é um construtor de altar. Em todo lugar que ele passa, ele constrói altares para Deus. Quem sabe a gente fala um pouquinho sobre isso no próximo horário. Ele é matador de gigante. Ele enfrenta os seus gigantes, queridos. Ele enfrenta os seus gigantes. Ele não foge. Ele vai na direção dos seus gigantes, na força do Senhor. E amados, todos nós lidamos com gigantes dentro de nós que querem nos expor, nos envergonhar, nos enfraquecer, nos abater, nos fazer recuar. E a gente está perdendo território para esses gigantes que existem dentro de nós. Mas na força do Senhor e no seu poder, nós vamos abater todos os gigantes que existem na nossa vida. E seremos livres da opressão do inimigo. Diga amém. Aleluia. Quem está anotando? Ok. Qual é agora? 13º é matador de gigante. 14º é quebrantado. Amados, você lida por acaso em algum ambiente que você vive aí com pessoas de coração endurecido, inflexível, intolerante, bravona, que impõe o que pensa, o que acha, o que quer, não flexibiliza. Pois o verdadeiro adorador, queridos, pensa numa pessoa quebrantada. Pensa numa pessoa quebrantada, queridos. Ele não aceita a dureza de coração, porque ele é alvo da ação do Espírito Santo, que faz dele uma pessoa quebrantada e não guarda rancor, mágoa, não quer vingança para ninguém, não quer mal para ninguém, e ele supera tudo, contorna tudo, perdoa todos. Coração quebrantado, assim será contigo, meu Deus, assim será contigo. 15º, ama mais a vontade de Deus do que a sua própria vontade. Você vai pregar isso na sua célula, hein? E aí quem não anotou, hein? Vai custar R$50 uma cópia de quem anotou, tá? Cobra assim, cobra 50. Não, você não anotou, bem feito. Agora, se quiser, R$50. Brincadeira. 16, não sabe. Gente, olha essa aqui, amados, olha essa aqui. Queridos, o verdadeiro adorador não sabe viver sem o fogo de Deus na sua vida. Sem o fogo de Deus na sua vida. Ele sabe a diferença quando tem fogo e quando não tem. Então, quando não tem, ele procura que esse fogo seja aceso, que ele quer estar sempre aquecido pela presença de Deus na vida dele.
Levíticos capítulo 6, de 12 a 13. Ele é um verdadeiro caçador de Deus. 17º, 18º, ele é intercessor. 19º, ele quer o reino de Deus na terra a qualquer preço. Pensa uma pessoa que só pensa no reino, entrando nos lares, entrando nas cidades, entrando no governo, entrando no comércio. Ele quer o reino de Deus a qualquer preço. Então ele está o tempo todo conectado com os céus, para que os céus venham para a terra. Ele o tempo todo ora: vem teu reino, vem teu governo, vem teu domínio, vem a tua soberania. Ele é focado no céu aqui na terra. Diga aleluia. Meu Deus, meu Deus. 20, se mantém sarado, curado. Se alguma coisa adoece a sua vida, ele dá um jeito de mergulhar mais profundo para ter cura das suas emoções. E por último, é uma pessoa segundo o coração de Deus, querendo agradá-lo em tudo. Ele não vai por ele, pelo que pensa, pelo que acha, pelo que quer, pelo que prefere. Ele já abriu mão de si mesmo para viver a vontade de Deus na vida dele. Ele quer o que Deus quer, ele deseja o que Deus deseja, ele sonha com o que Deus sonha. E eu quero profetizar, queridos, que isso vai se tornar uma realidade na tua vida. Olha, o Senhor não nos reuniu aqui nesses dias por acaso, ou para mais um congresso. Todos eles foram maravilhosos, todos os outros que vierem serão maravilhosos, mas aqui será um divisor de águas na tua vida. Você vai começar a mergulhar, mergulhar, mergulhar. O Senhor vai construir novidades na tua vida. Sabe o que Deus vai plantar no teu coração? Uma consciência da presença, uma paixão pela presença, um anseio pela presença, uma fome pela presença, onde a sua comida será se envolver com a presença de Deus. A única coisa que vai saciar teu coração. Queridos, eu estava, para a gente fechar essa parte, aleluia, eu estava em São Paulo fazendo uma conferência, e aí teve um dia todo livre, e eu ia almoçar com um pastor que só poderia me buscar por volta de 1h15 mais ou menos. Por volta das 10 horas eu estava ali e fui caminhando para um shopping lá em São Paulo, na região de Santo André. E aí eu fui, rodei. Eu não sou gastão. Irmãos, eu posso ficar o dia inteiro no shopping e sair sem nenhuma sacolinha de lá. Aí você pergunta assim: e a sua esposa? Pior do que eu. Ela, para comprar, eu tenho que obrigá-la a comprar, irmãos. Oh, meu Deus, eu casei bem, não casei, irmãos? Ah, meu Deus do céu. Eu tenho que obrigar. A gente está lá nos Estados Unidos, entra naquela loja de departamento, aquela loja que tem de tudo e um pouco mais. Aí eu já estou cansado, eu sento lá fora. Eu pego um picolé aqueles gostosos, sento e fico lá, dando tempo para ela, porque se eu ficar do lado dela, ela vai achar que eu estou dando pressa, não é assim? E aí, dando tempo, daqui a pouco lá vem ela, com uma sacolinha desse tamanhozinho. Eu falei: o que foi que houve? Já vi tudo e não tem nada. Eu falei: tem tudo, volta, me dá aqui, volta. Eu casei bem demais, irmãos, eu casei bem demais. E aí eu estava no shopping, aí rodei um pouquinho, rodei, e fui para a porta esperar o pastor. Quando deu 1h, eu falei assim: deixa eu ver a previsão do pastor. Aí passei um zap para ele. Ele falou assim: ó, estou saindo agora. Eu acho que uns 15 minutos eu estou chegando. Eu falei: o quê? Aqui em São Paulo? Ele vai gastar meia hora. Eu falei: tudo bem. E eu na porta já vendo o movimento da rua. E eu estava aqui no meio, quase que no meio da porta. O povo passando e tal. É meia hora que ele vai chegar. Eu falei: ai, meu Deus. E eu senti que eu estava meio no natural. Shopping demais põe a gente no natural. Cuidado, irmãos, cuidado. É por isso que lá nos Estados Unidos chama de mal. Entende isso? Não vai para o mal. Essa foi ótima. Não sei, eu gostei. Não vai para o mal. Senhor, afasta-nos do mal.
E aí eu saí do mal, já estava saindo do mal. Eu senti que eu estava meio assim, né? Só que eu ia ter que ter uma boa conversa com esse pastor. Ele quase que marcou comigo na igreja dele para fazer um discipulado com ele. E eu falei, eu não posso estar para baixo, eu tenho que estar para cima. Ele vai chegar e não vai fluir. Desse jeito, irmãos, literalmente como eu estou falando. Eu falei, então já sei, espera aqui. Eu vou entrar agora na nuvem, vai ser aqui mesmo. Aí falei, espera aqui, né? Aí fui para o canto. Um cantinho assim, olhei e falei assim, aqui tá bom. E comecei. Oh, santo Deus, você tem que tomar cuidado, porque se você entrar no mistério, o povo manda te prender. Cuidado, irmão, qualquer lugar é lugar, mas olhe lá, hein? E, irmãos, pensa uma entrada na nuvem. Não, irmãos, aí, queridos, é isso que eu quero lhe dizer. Se eu viesse aqui só para dizer o que eu vou lhe dizer, estava de bom tamanho, a gente podia ir embora todo mundo satisfeito. Queridos, nós estamos precisando de uma intervenção divina urgente. Em nós, por nós e através de nós. Queridos, isso é urgente. É urgente. Nós estamos precisando que muita coisa dentro de nós sofra uma alteração divina. Porque tem muita coisa tocando em nós para o mal. Para o shopping? Não, para o mal. Agora já não é o mal shopping, é o mal. Tem muita coisa. O que a gente é bombardeado nos noticiários, você não sabe o quanto isso está te fazendo mal. O que você vê todo dia ao seu redor e fica você inconscientemente pensando assim, quem será o próximo da fila? Quando é que esse negócio que bateu na porta do meu vizinho vai bater também na minha porta? Ah, é tanta gente com câncer. Já notaram, queridos? Queridos, já notaram? Já notaram, queridos? O número de gente com câncer chega a ser algo... A gente aqui não para pensar, querido, senão a gente não sai da cama. Querido, nós estamos precisando de uma assistência divina. Todo dia, 2, 3, 4, 5 vezes por dia. E a fórmula está, sabe o que é? Em você se voltar para Ele. Ter consciência de que Ele quer comunhão contigo, mais do que ficar ouvindo as tuas petições. Esses dias eu postei no Face. Entre no seu lugar secreto e adore. E continue adorando. Até que a devoção seja mais importante do que a petição. Entre e comece a adorar. Aí a coisa vai subindo de nível, vai tomando uma proporção, e isso passa a ter um sentido. E você se esquece até do monte de problema que você tem. E se você insistir nisso, daqui a pouco você sai dali, nem não pediu. E o milagre acontece mesmo assim. Não é pelo muito pedir, não é pelo muito falar. Antes de que venha um pensamento, uma palavra, o Senhor já sabe de tudo, queridos. Deus está te chamando, sabe para quê? Para comunhão, para um envolvimento com Ele, não de domingo em domingo. Não deixe de estar aqui no domingo, pelo amor de Jesus Cristo. E ai de nós se não tivesse os domingos na igreja, estaríamos perdidos. Porque aqui você tem um momento de glória que está te dando gás, mas não está sendo suficiente. Desculpa, não é suficiente. Na segunda-feira você pode ter mais um encontro com Ele. Na terça-feira, na quarta-feira, na sexta-feira, no sábado. E quando você chegar aqui, você já é uma brasa viva. Já está chapado, já está inundado. Não depende deles começarem a cantar para você entrar na nuvem. Você já vem ligado, atrelado, ativado, faminto, guloso. Ah! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí, espera um domingo para dar um mergulho. Chega aqui e fica reparando quem está cantando, fica reparando às vezes uma criança que está correndo, fica sendo bombardeado por muitos pensamentos das coisas lá de fora. Termina o culto, está igualzinho ou pior do que quando entrou. Aí, queridos, estamos débeis.
estamos fracos, estamos frágeis. E aí qualquer ventinho nos derruba. Sabe qual é o projeto de Deus para a tua vida? Que você seja como árvore plantada junto a ribeiros de água, que vai dar o seu fruto na estação própria, e não vai temer quando o calor chegar. As tuas folhas permanecerão verdes, cheia de vigor, e não faltará o fruto. Aí agora eu precisava fluir na vida daquele pastor, e eu estava meio mal. E aí, daqui a pouco, queridos, eu sinto uma ativação, uma alteração, um ânimo, uma alegria, um fluxo de Deus, uma coisa linda. Só que é para a gente estar assim, ativado 24 horas. Sabe por quê? Tem muita gente ao nosso redor precisando de que Deus flua através da nossa vida. Tem marido indo para o fundo do poço, porque ele não está bem, ele não entra na nuvem, e pior ainda, tem uma mulher que também não. Aí ela tenta na força, pressiona, reclama, cobra, e chantageia, e faz isso, ou deixa de fazer aquilo, e tal, e não resolve nada, só faz piorar. Aí você fica, onde está o meu Deus? Está lá te aguardando no lugar secreto, porque todos saberão que Deus é contigo na tua vida e através da tua vida. Fique de pé no seu lugar, fique de pé. Oh, Altíssimo. Queria, para fechar aqui, que você colocasse sua mão sobre o seu coração e fizesse uma oração e fala assim: Senhor, olha para mim, Senhor. Coloque a sua mão sobre o seu coração. O som está excelente, muito obrigado, viu, queridos? Você vai colocar a mão no seu coração e vai dizer: Senhor, olha para mim, Senhor. Olha para mim, Senhor, eu não posso mais seguir da mesma maneira, Senhor, tão indiferente ao Senhor, de sendo crente domingueiro, fraco, frágil, débil. Eu não influencio ninguém, eu não ganho ninguém, eu não socorro ninguém, eu não fortaleço ninguém, e fico precisando que os outros orem por mim, que os outros orem por mim, que os outros orem por mim. Fala assim: Senhor, eu me arrependo de ter caminhado como eu caminhei, de ter sido esse crente distante, frio, indiferente, religioso, no sentido negativo e pejorativo dessa palavra. Fala: Senhor, eu fui um mero religioso, vazio da vida do Senhor. Diga para Ele: eu me envergonho de mim mesmo, eu me envergonho de mim mesmo, Senhor, mas eu decido nessa noite. Diga: eu tomo uma decisão, porque diz Mike Murdock: decisões decidem destino, queridos. Não espere que nada mude fazendo as mesmas coisas. Para que tudo mude, você vai ter que tomar posições, entrar em coisas diferentes, queridos. É na hora, essa é a hora, é o tempo de Deus, é a hora de Deus, é a visitação de Deus para a tua vida. Põe a mão no coração e fala: Senhor, muda a minha vida, Senhor. Mas eu decido mudar, eu decido te buscar, Senhor. Eu decido centralizar o Senhor e ter uma vida cristocêntrica. Tudo na minha vida vai ser Jesus, vai ser o Rei, vai ser a presença, vai ser o Espírito Santo. De manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite, ainda quero sonhar com os céus. Queridos, em nome de Jesus, erga agora a sua mão direita para o céu. Pai, nós somos carentes, necessitados e dependentes de que algo vire em nós, mude em nós, se transforme em nós, se estabeleça em nós, Senhor. Algo que vem do alto, algo que vem do céu, algo que vem do teu trono, algo que é gerado pela palavra. Oh, Espírito Santo, toca-nos nesta noite. Toca-nos, Senhor, liberta-nos de nós mesmos, de estruturas, Senhor, rígidas, inflexíveis, de engano religioso. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor, para que tenhamos uma vida no Espírito. Oh, Senhor, faz essa obra, Espírito Santo. Traga luz, traga unção, traga graça, traga sabedoria. Convença-nos disso, Senhor, alerta-nos, chama-nos para isso, Senhor, e que seja levantado neste lugar verdadeiros adoradores.
Amém? Diga assim, assim seja. Diga, está selado. Diga, eu recebo. Eu concordo com isso. Que seja assim, dessa maneira, como foi dito, porque está em linha com a palavra do Senhor para a minha vida nessa noite, como um rema, uma palavra de diretiva, uma palavra de destino, eu recebo na minha vida, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor.